Bom dia! A paz de Jesus, o amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 1, do versículo 29 ao versículo 34. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha ter com ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, eis o que tira o pecado do mundo. Este é aquele de quem eu disse: depois de mim vem um homem que é superior a mim, porque era antes de mim, e eu não o conhecia, mas vim batizar em água, para ele ser reconhecido em Israel. João deu este testemunho: vi o Espírito descer do céu em forma de pomba, e repousou sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar em água disse-me: aquele sobre quem vires descer e repousar o Espírito, esse é o que batiza no Espírito Santo. Eu ouvi e dei testemunho de que ele é o Filho de Deus. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o mover, o agir de Deus, o agir do Espírito Santo, abre os nossos olhos, como abriu os olhos de João, para enxergar a presença do Filho de Deus. Que a nossa vida hoje seja repleta da presença de Jesus. Que os nossos olhos se abram, meus irmãos, quando nós desejamos que o Espírito Santo de Deus nos faça enxergar a presença do Filho de Deus, a presença do Deus vivo em nossas vidas. E neste mover, que nós vamos hoje clamar que o Espírito Santo nos oriente, que o Espírito Santo venha trazer para nós a presença de Jesus. Como diz o Diário Bíblico, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista reconheceu Jesus como Cordeiro porque viu o Espírito Santo descer e permanecer sobre ele. No entanto, não é com os nossos sentidos que devemos reconhecer Jesus hoje, mas com os olhos da alma, iluminado pelo Espírito Santo. Então, queridos irmãos, colocamos hoje diante do nosso coração, como diz aqui no Diário Bíblico, clame o Espírito Santo hoje e permita que ele conduza, que ele abra seus olhos e faça você ver Deus em sua vida. E é esta frase que eu coloquei aqui no nossa segunda perguntinha. Então, primeiro, o que o texto diz, acabamos de ler o Diário Bíblico. O segundo, o que o texto diz para mim? Nós devemos clamar o Espírito Santo, para que com os olhos da fé, que a gente seja conduzido pelo Espírito Santo, para a gente ver Deus em nossas vidas. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo na minha casa. Levanta a tua mão, querido irmão, fala: Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo no meu coração. Coloca a mão na tua cabeça. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo nos meus pensamentos. Pensamentos perversos estão sendo neste momento aniquilados. Você que talvez você está parado assim, vem um monte de bobeira na sua cabeça, vem cenas pornográficas, você olha para as pessoas, você consegue enxergar o além, diante da maldade, diante das cenas pornográficas, tantas situações, o desejo desenfreado, a maldade no coração, os pensamentos maldosos sendo aniquilados agora, para que você consiga enxergar com os olhos da fé como Jesus enxergava, com um olhar de misericórdia, colocando sempre no coração, na presença, na vida do irmão, já colocando agora na tua casa, já colocando, mostrando para você como que você deve olhar a sua família, como que você deve olhar com amor, o direcionamento. Espírito Santo de Deus, visita o coração dos meus. Fala o nome dos seus dentro da sua casa, da minha esposa Alessandra, da minha filha Eduardo, do meu filho Rafael, da minha filha Maria Gabriela. Espírito Santo de Deus, visita cada coração, visita cada olhar, visita cada pensamento agora. Que consigamos enxergar Jesus,
Que nós possamos fazer Jesus o senhorio da nossa vida, o Senhor da nossa casa, o Senhor da nossa família. Vem, Espírito Santo de Deus, abre os nossos olhos, abre o nosso coração para enxergar a graça, para enxergar Jesus. Em teu nome, Jesus, o nome que tem poder, o Espírito Santo de Deus abre os nossos olhos para revelar a tua presença, para mostrar para o nosso coração a tua grandeza, para mostrar para o nosso coração a necessidade de estar contigo, Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela tua presença no meio de nós. Obrigado, Jesus. Sabe, irmãos, o que me vinha muito forte era o Espírito Santo de Deus hoje agindo nas famílias para ver Jesus. Que hoje a presença do Espírito Santo vai abrir os olhos de muitas pessoas. Então o que o texto diz para mim? Hoje o Espírito Santo vai modelar os olhos de todos as da família para ver Jesus. Que o Espírito Santo de Deus nos dê essa graça hoje. Enxergar Jesus como o Filho amado de Deus, como o Filho amado, o nosso Senhor, o Senhor da nossa vida. Para que a gente possa negar o pecado e se reconciliar com Deus, unindo-se a Ele. Como diz na primeira leitura hoje, quem caminha com o pecado é de Satanás. Quem caminha na graça é a unidade e o caminhar com Jesus. Que nós possamos caminhar na graça. De que forma? Se unindo a Cristo. Tudo que Ele disser, eu acolho e faço na minha vida. Já começamos aqui a oração. Orai e vigiai. É o que Ele pediu para nós. Nós estamos orando. Então estamos vigiando? Estamos. Vigiar de que jeito? Na minha vida, lá na hora que eu vou dar um abraço, lá na hora que eu estiver nervoso, que eu tiver que acalmar, que eu falar o nome de Jesus, 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 toma conta, Jesus, toma conta, Jesus. É nessa hora que vai acalmar o teu coração. É o nome de Jesus que tem poder em todo momento da sua vida. Pronuncie o nome dele, que ele vai estar presente com você. Obrigado, Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos um Pai Nosso e traz Ave Maria. Pai nosso que estais no céu, santificado